Amém? Eu queria que você estivesse aberto para aquilo que Deus quer nos ministrar. Eu creio que o entendimento que vai ser pregado hoje, na verdade, tudo que tem sido pregado esses dias, irmãos, tem vindo com a amplitude e com um peso de entendimento e de responsabilidade muito grande. Deus tem nos dado a graça e o privilégio. Quando eu falo que Deus tem nos dado, Ele tem nos dado, a mim também, a graça e o privilégio de recebermos palavras que é para transformar as nossas vidas. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, e se prepara, porque hoje nós vamos ter muita Bíblia, amém? Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Amém, irmãos. Nada de uma igreja analfabeta, amém? E nada de uma igreja intelectual, mas cética. Capítulo 19, versículo 10. Se você estiver anotando, você faz bem, amém? Eu quero falar um pouco nessa noite, irmãos, sobre, o tema é uma pergunta: qual o propósito eterno de Deus? Você sabe qual é o propósito eterno de Deus? Então, qual é o propósito eterno de Deus? O que é propósito, pastor? Qual é o plano original de Deus? Qual é a ideia? Quando Deus criou o homem, qual era a ideia de Deus? Qual é o plano original de Deus? O pecado mudou o plano de Deus. Deus alterou, Deus pegou um atalho, Deus pegou uma rota. Nós vamos ver sobre isso. Isso é muito importante para nos pontualizar, para nos balizar, para que possamos entender o que é o propósito eterno de Deus. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos para João, capítulo 3. Vocês têm me visto pregar algumas vezes sobre João, capítulo 3, 16, né? Aí a gente fala assim: nossa, pastor, João 3,16, irmãos, texto-chave da Bíblia, tão precioso. Então nós falamos sobre Lucas 19, 10. Nós vamos ler agora João 3,16. Quantos acharam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 3 e 4. 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Acharam? Amém? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Em favor, desculpa, é isso mesmo? 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. É isso mesmo, gente. Ok? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, o que é o pleno conhecimento da verdade? O que é a verdade? Ou, na verdade, nós deveríamos não perguntar o que é a verdade, mas quem é a verdade. Escute, eu tenho dito para vocês diversas vezes que o Evangelho não tem a ver com coisas, o Evangelho tem a ver com uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Escute, queridos, quando nós não entendemos o propósito eterno de Deus, nós nos movemos de forma equivocada. Quando nós não entendemos qual é o propósito, qual é o plano original de Deus, qual é a ideia, qual foi a ideia de Deus ao criar os céus e a terra, ao criar o homem, o que é que Deus tinha em mente, o que é que Deus estava pensando, porque a isso nós chamamos de propósito eterno. Então, quando nós não conhecemos o propósito eterno, nós nos movemos de forma equivocada. Por exemplo, nós podemos confundir a promessa com o propósito eterno de Deus. Nós podemos confundir a promessa com o propósito eterno de Deus. Aí você pergunta, pastor, qual que é a promessa? Nós podemos confundir a promessa e achar que a promessa
é o propósito eterno de Deus, e a promessa não é o propósito eterno de Deus. Qual é a promessa? Nós lemos 3 textos, ok? Nós lemos Lucas 19:10, nós lemos João 3:16, e nós lemos 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Nós lemos falando sobre a salvação do homem. Deixa eu começar te dizendo, a promessa de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca, amém? A promessa de Deus, pastor, o senhor está falando que a salvação é uma promessa e não é o propósito? Exatamente. A promessa de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca, mas isso não é o propósito eterno de Deus. A salvação para o homem não é o propósito eterno de Deus. Isso é a promessa. A salvação é uma promessa. Você já vai entender isso. Pastor, eu achei que o propósito de Deus era salvar todos. Não, essa é a promessa de Deus. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que no plano original, o propósito eterno, Deus não tinha como ideia salvar o homem. Dá para você entender isso? Porque quando nós confundimos a promessa com o propósito eterno, nós nos movemos de forma equivocada. Por quê? Porque eu coloquei a promessa no lugar do propósito. Preste atenção. A salvação do homem é uma promessa, não o eterno propósito de Deus. O propósito eterno é maior do que a promessa. O propósito eterno. O senhor quer dizer o quê, pastor? Que o propósito é maior do que a salvação do homem. Eu achei, pastor, que a salvação do homem era o propósito de Deus. Não. Propósito fala da intenção original, fala do porquê que Deus fez. Preste atenção. Deus não criou o homem para ser salvo. Quando o homem foi criado, ele não precisava ser salvo de nada. Precisava não? Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ser salvo. Quando o homem foi criado, ele não precisava ser salvo de nada. Então a ideia de Deus não era salvar o homem. O homem não precisava ser salvo de coisa nenhuma. O homem estava perdido, estava condenado. Não, então o plano de Deus nunca foi salvar o homem. O propósito eterno de Deus nunca foi salvar o homem. Deus não tinha como propósito eterno o céu. Presta atenção. Deus não tinha como propósito eterno o céu. A terra fazia parte do propósito eterno de Deus. Talvez nessa noite alguns paradigmas sejam quebrados. Mas eu estou te mostrando. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 10. Mateus 6, verso 10. Acharam? Escute aqui, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Olha o que Jesus diz no verso 10, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está fazendo a oração modelo, e ele está dizendo no verso 10, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então, o propósito eterno de Deus não era o homem no céu, era o céu na terra. O propósito de Deus é que o homem trouxesse os céus para a terra, não que o homem fosse para os céus. Eu não estou dizendo que não haverá arrebatamento, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que o propósito eterno de Deus não era salvar o homem. Salvar o homem se tornou uma promessa. E morar no céu, eu não quero entrar muito nesse contexto, porque não é o meu assunto, não é a minha área, mas ir morar no céu também não era o propósito eterno de Deus. Preste atenção que Jesus, quando está ensinando os discípulos a orar, Ele não está ensinando os discípulos a abandonar a terra e buscar os céus. Ele está ensinando os discípulos a buscar o céu para trazer o céu para a terra. Enquanto a igreja não entender isso, e eu sei que você não está entendendo isso ainda, enquanto a igreja não entender isso, ela não pode mudar o ambiente. Nós precisamos viver Maranata.
Amém? Esperar a volta de Jesus. Mas escute, eu preciso entender que o céu não é apenas uma realidade futura ou uma promessa. O céu é uma realidade presente, aqui e agora. Os céus não é um lugar apenas onde eu estarei e aonde eu serei. Os céus é um lugar em mim, aonde eu sou. Tem gente que consegue ver o inferno dentro de si, mas não consegue ver os céus. Eu já vi gente dizendo assim, eu estou vivendo no inferno, mas eu não encontrei ninguém dizendo, eu estou vivendo no céu. Olhe para mim, olhe para mim. O inferno é aqui? E por que as pessoas dizem que está vivendo no inferno? Porque ela está trazendo a condição do inferno para a terra. Amém? Por que as pessoas dizem, eu estou vivendo o inferno? Ela já foi para o inferno? Não, mas ela está trazendo a condição do inferno para a terra. Por que nós não podemos dizer, eu estou vivendo o céu na minha vida? É céus na terra. Como é que está o seu casamento? É céu na terra. Como é que está o seu ministério? Céu na terra. Irmão, se o povo diz que está vivendo o inferno, por que nós não podemos viver que estamos vivendo o céu? Por que o inferno é uma realidade para a vida das pessoas e os céus não é? Porque as pessoas não foram para o inferno, mas está dizendo que está vivendo o inferno. Significa que ela trouxe o inferno, que ela vai para o futuro se ela não se converter. Que ela irá no futuro, ela traz para o presente. E por que nós não podemos trazer os céus? Um lugar onde nós iremos, o qual nós também estamos, para aqui e agora. Por quê? Qual o problema disso? Qual o problema disso? O problema disso é que nós desenvolvemos uma mentalidade de esperança, e não uma mentalidade presente, real, aqui e agora. Eu irei, mas eu estou. Eu não serei feliz, eu sou feliz e continuarei sendo feliz. Escute, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A eternidade não vai começar. A eternidade já começou. Você não vai entrar na eternidade, você já entrou na eternidade. Isso é uma realidade. Escute, não é a saída do corpo que me faz entrar na eternidade. Escute, o salário do pecado é a morte. E sair do corpo não é morte, irmãos. Nós não morreremos. Aqueles que estão no Senhor, de modo algum, sofrerão dano da segunda morte. Você está entendendo isso? Então, irmãos, se nós temos consciência, se nós não temos uma consciência de céus em nós, de Cristo em nós, porque é uma das coisas que nós precisamos aprender. Escute, eu sei que em alguns momentos de Efésios é uma carta muito profunda. Escute, eu sei que em alguns momentos Efésios fala com Deus, porque morremos juntamente com Ele, mas nós não estamos com. Paulo está falando para Efésios, para a igreja de Éfeso, em algum momento, sobre a questão com. Eu posso estar com o Marco. Significa que nós somos dois. Mas Paulo começa falando sobre com, mas ele não termina falando com. Ele termina falando em. Eu preciso ter o entendimento que Jesus não está comigo e eu não estou com Ele. Porque se Ele está comigo e eu estou com Ele, nós somos dois. Eu não estou com Ele, Ele está em mim e eu estou nele. Nós não somos dois, nós somos um. 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O Evangelho de João diz, Jesus disse, Pai, que eles sejam um, assim como eu e ti somos um. Eu em ti, eles em nós. A ideia de Deus é ser um. Dá para você entender isso? Então nós precisamos abrir mão da mentalidade com e desenvolver a mentalidade em. Eu não estou com. Porque se eu estou com, eu posso estar sem. Dá para entender isso? Se eu estou com o Marcos, eu posso estar sem o Marcos. Mas se eu estou em Cristo, aonde eu estiver, Ele está. Esse é o entendimento de reino.
Escute. Quando conhecemos o propósito eterno de Deus, quando desconhecemos o propósito eterno de Deus, fazemos da promessa o propósito. A promessa é a salvação do homem. Isso não é o propósito eterno. Pastor, o senhor ainda não falou o que é o propósito. Eu vou falar o que é o propósito. A salvação de todo ser humano é uma promessa. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. E ele havia perdido o homem. Mas esse não era o propósito eterno de Deus. E você vai entender o quão perigoso é quando nós trocamos o propósito eterno pela promessa. Quando nós colocamos a promessa no lugar do propósito. Escute, quando nós fazemos da promessa o propósito, alcançamos vidas, mas não atingimos o propósito. Quando fazemos da promessa o propósito, alcançamos vidas, mas não atingimos o propósito. Pastor, qual é o propósito? Presta atenção, queridos. Ontem, na nossa aula, nós comentamos um pouco sobre isso. E foi dado um exemplo seguinte. Pense num lago muito grande. Um lago. Você chegou num lago muito grande. E aí você está com muito calor. Onde eu estava agora, estava 38 graus. 38 graus. Eu perguntei se o inferno era depois dali. 38 graus. Aí você encontra um lago. O que você quer é o quê? Mergulhar no lago. Mas quando você entra no lago, a água dá por aqui. Você vai andando e a água dá por aqui. Mas o lago é muito grande, você fala, deve ser mais fundo. Aí você vai andando e o lago dá por aqui. Ou seja, o lago é imenso, mas ele não tem o quê? Profundidade. O lago é imenso, mas ele não tem profundidade. Ele é muito grande, mas ele não tem profundidade. É isso que acontece quando nós temos uma igreja que trabalha pela promessa, mas não tem consciência do propósito. Nós podemos ter muitas vidas salvas, mas não temos consciência do propósito. Por quê? Porque são gente rasa, gente que não tem profundidade. Eu vou te explicar já o que é o propósito eterno de Deus. A promessa tem a ver com o propósito. A promessa é o meio pela qual o homem volta. A promessa é o meio pela qual o homem deve voltar para o propósito eterno. Mas o propósito eterno não é a promessa. Ou a promessa não é o propósito eterno. Preste atenção nisso. É muito importante nós sabermos isso. Por quê? Porque nós temos um índice, nós temos uma estatística de mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Sim ou não? Isso é uma realidade? É? Não. O que é isso, pastor? É um lago muito grande. Você é louco para mergulhar nele, mas ele não tem profundidade. Por quê? Porque nós temos gente foi alcançado pela promessa, e a promessa é que homem nenhum se perca. Mas quando nós não entendemos o propósito eterno, nós só caminhamos no número. Dá para você entender? Nós podemos ter uma igreja gigantesca sem cumprir o propósito eterno. Tá bom, pastor? Qual que é o propósito eterno? Gênesis capítulo 2. Se você é como eu, você deve estar curioso para saber qual que é o propósito eterno. Novamente, propósito eterno é a intenção original, é o plano original pela qual Deus criou todas as coisas. Qual é o propósito eterno? Gênesis capítulo 2, versículo 26. Gênesis capítulo 1, eu anotei errado, tá? Gênesis 1, do 2 não tem 26. É Gênesis 1. Eu anotei errado. Versículo 26 e 27. Capítulo 1. Está o propósito eterno de Deus, a ideia de Deus, a maquete de Deus, o plano original de Deus. Presta atenção. É muito importante eu saber qual é o plano de Deus, qual é a ideia de Deus, quando Ele estava criando tudo isso. 1, 26, 27 diz... Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27.
Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Pastor, qual é o propósito eterno de Deus? Filhos semelhantes a Ele. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma extensão dele na terra. Qual é o propósito eterno de Deus? A expansão da sua família. Dentro desse versículo, ou desses dois versículos que nós acabamos de ler, 26 e 27, tem imagem e semelhança de Deus, tem autoridade e governo. Você está entendendo isso? Dentro desse versículo tem imagem e semelhança, e nós já estudamos o 26, façamos, e nós já estudamos o 27, criou. São duas coisas distintas. Então, nesses dois versículos tem imagem e semelhança de Deus. Propósito eterno de Deus. Era filhos igual a Ele. Com quê? Com autoridade e governo. Domine, governe. Dá para você entender isso? Domínio, governo. Frutificação e multiplicação. Frutificai. O que é que Deus estava falando para Adão? Deus estava falando para Adão: reproduza como você é. E como era Adão antes do pecado? Como era Adão? Como era Adão? Capítulo 1, versículo 24. Vamos ver o versículo 24. Nós lemos o 26, mas vamos ler o 24, que cabe dentro disso. 1:24 diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Tudo que Deus criou, Ele está dizendo: frutifique segundo a sua espécie. Quando ele chega no 26 e 27, ele diz para o homem: frutificai e multiplicai. Segundo o quê? Segundo a sua espécie. A ideia era: como você é igual a mim, os seus filhos serão como eu. A ideia é: como você é a minha imagem e semelhança, os seus filhos serão a minha imagem e semelhança. Por quê? Porque Adão é o modelo. Porque Adão é o cabeça. Então a ideia de Deus não era, o propósito eterno de Deus não era a salvação. Deus decidiu aumentar sua família em outro país, em outro planeta, se assim podemos dizer. Ele criou os céus e a terra, e Ele disse: eu quero expandir minha família. E Ele gerou filhos nele, semelhantes a Ele, com o DNA dele, e colocou na terra, e disse: agora eu estou com você. Porque Emanuel não é só Deus conosco, é Deus em nós. Emanuel não é só Deus conosco, é Deus em nós. Deixa eu voltar um pouquinho para que você possa entender. Qual o problema, pastor, que o senhor falou do lago aí? Eu não entendi essa questão de lago, que não tem profundidade. Nós temos gente que nasceu de novo, mas que não é semelhante a Jesus. Aí nós temos tamanho, dimensão, mas não temos profundidade. Porque o propósito eterno de Deus é Deus na terra. O propósito eterno de Deus é Deus na terra. Efésios capítulo 1. Vamos para a Bíblia agora, irmãos. Efésios capítulo 1. Gálatas, Efésios, capítulo 1. Acharam? Versículo 4 e 5. Vamos ver qual que é o propósito eterno de Deus? Efésios 1, 4. Diga comigo: a salvação do homem não é o propósito eterno, é a promessa. O propósito eterno é ser como Deus.
Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: assim nos escolheu nele. Veja, assim nos escolheu como? Nele. Aonde que nós fomos escolhidos? Nele. Escute, Deus não te escolheu através de algo. Você foi escolhido nele. Assim como nos escolheu nele. Quando? Leia o versículo. Quando? Antes da fundação do mundo. Assim nos escolheu nele. Algumas versões diz, nos predestinou. A palavra predestinação significa escolher antecipadamente desde toda a eternidade para uma grande realização. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para, todas as vezes que você vê um para, não é para você parar. Para é indicativo, revela propósito. O para está indicando lugar. Para sermos santos. Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Nós nos tornamos santos depois que saímos dele, ou nós já éramos santos nele? Escute, santidade era o que Adão fazia para ser, ou era a natureza dele? Por que santidade para nós se tornou atitudes? Por que santidade para nós se tornou pode e não pode? Para sermos santos, eu fui escolhido nele, o que sai dele é como ele é. Para sermos santos e irrepreensível perante ele em amor. Para sermos santos e irrepreensível. Por quê? Porque Deus é santo e é irrepreensível. Escute, eu não estou colocando você na mesma dimensão de Deus, mas eu estou querendo que você entenda que você tem a natureza de Deus. Versículo 5: e nos predestinou para, ao propósito, para ele. E nos predestinou para ele, para a adoção de filho, veja, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é tremendo isso? Vá comigo para João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Vamos deixar de ser preguiçoso e vamos manusear a Bíblia, amém? Glória a Deus. Vamos ser bereando. Capítulo 1, versículo 1 até o 3 do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Perceba que no princípio o verbo estava, e o verbo era. Perceba que no princípio o verbo estava, e o verbo era. Isso significa que mesmo que Jesus estivesse em Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito. Todas as coisas foram feitas. Quando fala por intermédio, fala por, quer dizer, por meio dele. Através dele. Todas as coisas foram feitas através dele. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus foi a forma de Deus. Jesus foi o molde de Deus. Tudo que Deus criou através do seu filho e para o seu filho. Tudo que Deus criou, ele criou através do filho e para o filho. O modelo, o molde, a forma de Deus, o molde de Deus é Cristo. O modelo de todas as coisas é Cristo. Abra comigo em Romanos, capítulo 11.
Romanos 11. Oh meu Deus, se a gente entendesse isso, nós íamos ter Cristo andando na terra. Irmãos, como é que um Cristo casado se separa? Vamos? Como é que um Cristo num corpo feminino se separa? Vamos? Como é que um Cristo se prostitui? Dá para você entender que tem alguma coisa errada com a igreja que temos vivido? Nós temos crescido em números, mas não temos crescido em identidade. Nós mudamos de religião, mas não mudamos de natureza. Nós proclamamos receber uma nova vida, mas temos comportamento antigo. Escute, nós estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Sabe por quê? Porque nós recebemos uma religião e não uma vida. Cristianismo não é uma carteirinha, jogue fora. Cristianismo não é uma religião, é uma vida. Orar, jejuar, meditar na palavra não são obras, ações cristãs, é uma vida cristã. Eu não oro porque eu sou espiritual, por isso eu oro. Eu não leio a Bíblia para conhecer a história de Moisés. Eu leio a Bíblia para conhecer Deus. Porque o foco da Bíblia não é Moisés, não é Elias. O foco da Bíblia é o autor. E o autor da Bíblia é Deus. Se a leitura da Bíblia faz a gente conhecer mais Moisés do que Deus, está errado? A Bíblia aponta para Deus e não para Moisés, não para Elias. A Bíblia aponta para Deus, o centro de todas as coisas é Ele. Um dia Deus encontra Josué chorando. Eu já falei isso para vocês. E Deus chega para Josué, bate no ombro dele e diz: meu filho, o que aconteceu que você está chorando? Ele diz: Moisés morreu. Ele falou: sim, eu sei, eu que falei para ele subir para o monte. E por que você continua chorando? Porque agora a gente não tem mais milagre. Agora a gente não tem mais água saindo da rocha. A gente não tem mais o mar se abrindo, comida do céu. Parece que eu estou vendo Deus tocando no ombro do menino e falando: filho, não foi Moisés que fez, não. Quem fez foi eu. E deixa eu te falar uma coisa, do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Então assim, pare de chorar por Moisés e comece a viver por mim. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está entendendo? Quem de mim se alimenta, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe por que nós estamos vazios e buscando coisas para nos preencher? Sexo, nós estamos quase na geração da época de 70, sexo, droga e rock and roll. Uau! Uma geração vazia. Antigamente, nós tínhamos uma geração, agora nós temos a geração pós-verdade. Cada um tem a sua verdade. Escute, irmãos, o que me assombra não é o que está acontecendo no mundo. O mundo está certinho, dentro do Deus dele. O que me assusta é o que está acontecendo na igreja. Por quê? Porque nós estamos ganhando vidas, nós temos 42 milhões de pessoas, mas a gente não encontra Jesus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós temos 42 milhões de pessoas, e crente ainda é tido como mau pagador, mau caráter. Bem parecido com Jesus, não é não? Igualzinho, Jesus era assim, não era? Tem alguma coisa errada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos crescendo em dimensão, mas não temos profundidade. Ser evangélico é vir para a igreja 2 vezes na semana. Mas nós não temos vida com a palavra em casa. Nós não temos relacionamento com Deus. Vocês estão aqui, irmãos?
Nós mudamos de igreja, irmãos, mas só ficamos melhorados, não mudamos de vida. Vamos continuar, tem mais texto aqui, irmãos. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Escute, porque dele, origem, por meio dele, processo, e para ele, destino. Porque dele, foi nele que começou, por meio dele, é através dele que acontece, e para ele, propósito, são todas as coisas. O homem começou nele, deve viver através dele, e deve voltar para ele. O homem recebeu vida em Deus, deve viver em Deus, e deve voltar para Deus. Dá para entender isso? Porque dele, origem, por meio dele, processo, e para ele, destino, propósito, são todas as coisas. Você consegue entender? Tudo que começa nele, termina nele. Escute, um casamento que começa em Deus, termina em Deus. Você consegue entender isso? As coisas não estão terminando nele, porque não começou nele. Isso que nós, escute, queridos, não é complexo, não é simples. A questão é que por não termos a realidade espiritual das coisas, nós achamos que é complexo. Escute, a minha vida não é a partir de uma religião, a minha vida é a partir de uma pessoa. Eu não estou vivendo a partir de um monte de doutrinas. Eu estou vivendo a partir de uma vida. Eu recebi uma vida. E agora, a vida que eu tenho é a vida de Cristo. Mas enquanto nós não pararmos com essa bobice, convide Jesus para ele vir. Enquanto que a gente não acabar com esse negócio, vamos chamar ele para vir, vamos convidar ele para vir. Ele não vem. Ele já veio. Ele não vai vir no culto, ele está em você. Quando nós cantamos Santo Espírito, ser bem-vindo aqui, eu entendo, porque existem duas maneiras de você ser bem-vindo. Você pode me ligar e dizer, eu estou indo na sua casa, eu falo para você, ser bem-vindo. Ou você pode chegar na minha casa, estar na minha casa e dizer, que bom que você veio, seja bem-vindo. Então eu entendo que o Espírito Santo é bem-vindo por estar aqui. Escute, pastor, isso são questão poética da música. Não! Isso educa pessoas, isso deforma pessoas. Eu não estou com, ele não vem, ele está. Ele está em mim. E quando nós reconhecemos a presença dele, ele se manifesta. Você consegue entender? Porque senão, irmãos, eu vou ter que precisar cantar, traga-me para mais perto. Eu não tenho que estar mais perto, irmão, eu estou dentro dele, ele está dentro de mim. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não terminei ainda não, irmãos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu estou falando ainda que o modelo é Cristo, que o molde é Cristo. Ah, Jesus, eu te amo. Você sabe o que eu tenho entendido, irmãos? Que uma vida sobrenatural é a vida natural de todo aquele que nasceu de novo. Não, você não entendeu isso. Eu tenho entendido que a vida sobrenatural é a vida natural de todo aquele que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo deve ser sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Esse é o Evangelho. Imagine, irmãos, quando for natural, um paralítico andar. Nossa, os paralíticos andam através de você. Lá em casa, todo mundo que faz parte da família vive assim. Como assim? Não, a gente lá em casa é assim. Por quê? Porque lá em casa não tem ninguém doente. E por não ter ninguém doente, quem a gente encontra doente, a gente cura. Escute, isso é para ser natural. Irmãos, hoje a gente tem que falar, eu estou casado, eu estava agora em Redenção, eu falei, eu estou casado há 23 anos com a mesma esposa. Agora a gente fala assim, irmão.
Porque às vezes você pode estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A mulher samaritana foi curada, já tem gente que casou 15 vezes. Ela está curada, ela não tem mais trauma nenhuma, porque a referência ela era. Agora ela perdeu o padrão. O padrão não é mais ela. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando de uma natureza. A sua natureza não é terrena. A essência da sua vida é espiritual. É por isso que isso daqui é a constituição dos céus. Sabe esse livrinho chato que o pessoal fala para ler? Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até o quê? Até o quê? Até o ministério ser formado em vós. Até os dons ser formados em vós. Meus filhos, por quem eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado. Paulo está dizendo, a dor que eu estou sentindo é para que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, o meu papel com vocês é que Cristo seja formado em vós. Por quê? Porque o modelo inicial é Cristo e o modelo final é Cristo. O padrão no início é o primeiro Adão, a imagem e semelhança de Cristo. O modelo final é a imagem e semelhança do último Adão. Primeiro João capítulo 4, versículo 17. Você já viu o tanto de Bíblia que a gente já leu? Primeiro João 4, 17. Acharam? 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo, assim nós seremos no céu. Não está escrito isso não? Pois assim como Ele é, nós seremos. Está no futuro. Está onde? Pois segundo Ele é, nós somos. Aonde? Está dizendo que você vai ser? Tem gente que está lutando para ser, quando Deus reconhece que Ele é. O problema é que quando nós nos vemos através da nossa alma, nós nos vemos ou em soberba ou em condenação. Deixa eu repetir isso. O problema é que quando nós nos vemos através dos nossos sentimentos, tem dia que nós nos vemos como Deus. E tem dia que nós nos vemos como um demônio. Sim ou não? Tem dia que nós nos vemos bom demais. Eu sei que nós somos assim. Tem dia que a gente acorda, olha no espelho e diz, eu estou bonito. Só se você for diferente de mim, irmão. Tem dia que eu olho assim e falo, nossa, eu estou bonito, cara. Eu estou ajeitado. Tem dia que eu olho e eu falo, solta, diabo, essa vida. Sai dele. Tribulação, esse corpo não te pertence. Por quê, irmãos? Porque a nossa alma faz isso. Quando eu me vejo através das minhas emoções, ou eu me vejo em soberba, ou eu me vejo em condenação. Mas quando eu me vejo através do Espírito, eu sou como Ele é. Eu sou como Ele é. Não importa o que eu tenho e o que eu não tenho. Não importa o que eu fiz ou o que eu não fiz. Como Ele é, eu sou. Como Ele é, eu sou. Essa é a minha condição nele. Escute, queridos. Deus nunca quis religiosos. Deus quis uma família. Deus quis uma família. Vamos continuar. Colossenses capítulo 1. Volte um pouquinho. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Versículo 27 e 28. 1, 27 e 28. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Escute, não é Cristo convosco, Cristo em vós, a esperança da glória. 28,
o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós somos aperfeiçoados nele. Cristo em nós é a esperança da glória. Escute, não é Cristo convosco, perdão. É Cristo em. Não é Cristo comigo, é Cristo em mim e eu em Cristo. Não é duas pessoas. O velho homem morreu e a vida que nós temos é a vida de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. É uma vida, irmãos. A questão é que nós aprendemos a viver a vida terrena, mas não aprendemos a viver a vida celestial. Dá para você entender isso? E aí, irmãos, nós achamos que orar, ler a Bíblia, são coisas que nós fazemos para Deus. Não, irmãos. Orar, ler a Bíblia, faz parte da minha vida, dessa nova vida. Santidade, integridade, faz parte dessa nova natureza. Fidelidade, pureza, faz parte dessa nova natureza. Nossa, pastor, parece tão simples. É simples, irmãos. Essa é a vida. Eu agora alimento essa nova vida. Eu agora, irmãos, eu cresço nessa nova vida. E à medida que eu cresço nessa nova vida, eu cresço em Cristo cresce em mim. Ah, se nós entendêssemos isso, irmãos. Cristo em vós, a esperança da glória na terra. Onde foi que os homens foram chamados de cristão pela primeira vez? Onde? Antioquia. E Antioquia, os discípulos foram chamados por cristãos pela primeira vez. Por que cristãos? Pequenos cristos. Por que pequenos cristos? Porque eles fazem a obra que Cristo fazia. Uau! Você já imaginou você andando na rua e as pessoas dizendo: Cristo está entre nós? Escute, eu não estou falando de aparência, eu não estou falando de fisionomia, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma vida que flui. Uau! Você entrou aqui, que paz que você liberou. O que é isso? É Cristo. Ele tem paz? Não, Ele é paz. Nossa, eu sentei com você, eu senti uma vontade de viver. Pois é, é a vida fluindo de mim. É por isso que eu não vou entender nunca que um cristão tira a sua própria vida, irmãos. Eu não consigo entender. Eu não vou entender, irmãos. Eu não entendo religião, eu não entendo essas coisas. Eu nasci de novo, irmãos. Irmãos, preste atenção. Eu tenho todas as razões, todos os motivos do planeta, do mundo, para ser feliz. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Pastor, e os problemas? A minha vida transcende todos os problemas. Pastor, e as guerras? A minha vida transcende as guerras. O propósito eterno de Deus transcende a guerra. Ah, se nós entendêssemos isso, o diabo estava perdido. O diabo um dia falou: vou acabar com José. Deus falou para ele: eu duvido. Eu vou acabar com ele. Deus falou: duvido, vai lá, acaba com José. O diabo falou: fica olhando. Aí os irmãos vendem José. José vai para Potifar. Potifar vai para a prisão. Da prisão ele vai para o palácio e cumpre o propósito de Deus. O diabo põe a mão na cabeça e fala: como assim? Eu achei que eu estava acabando com ele. Deus fala para ele: obrigado, diabo. Porque quando nós descobrimos o propósito eterno de Deus, nós não passamos por problemas, nós passamos por experiência. A sua vida transcende os problemas. A sua natureza transcende os problemas. Você entende isso? Transcende. A sua vida transcende os problemas.
Pastor, dá para a gente fazer uma campanha para acabar com os problemas? Não! Eu preciso entender quem eu sou. E a minha vida transcende tudo isso. Eu estou certo, Paulo diz. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outro. Paulo está dizendo, Satanás do inferno, nada pode me separar do amor de Deus. Se o diabo falasse para Paulo, eu vou te matar agora. Paulo fala, faz isso. Me manda para casa de uma vez. Ai, irmão, se a gente entendesse esse evangelho. Se quando acabasse com você, imagine todo mundo apedrejando Estevão. Eles falaram assim, joga no olho, não, só precisa. Olha lá. Eu vejo o Senhor assentado. E a pedrada comendo solto, irmãos. Eu vejo o Senhor assentado. Senhor, eu não sei quem é que está jogando pedra, porque eu estou olhando para o Senhor. Não dá nem para me ficar ofendido. Eu não sei quem é, mas não impute sobre ele esses pecados, não. Recebe o meu espírito. Por causa de Estevão, Paulo nasceu. Por causa de Esther, o propósito foi cumprido. Eu vou entrar na presença do rei, jejum 3 dias. Se eu morrer, morri. Por quê? Porque o propósito transcende os problemas. Ah, irmão, essa igrejinha criada, irmãos, um miojo, irmão, não vai para lugar nenhum. Uma igrejinha criada com miojo, irmãos, que é esse negócio que eu chamo de minojo, que não tem proteína, não tem nada, não alimenta, não tem sustância, irmão. Nós precisamos de uma igreja criada com leite de cabra, irmãos, com caldo de mocotó. Nós precisamos de uma igreja que tem sustância, irmãos. Nós precisamos de gente que diz, eu capoto, mas não prego, meu filho. Nós precisamos da igreja que diz assim, diabo, tira uma selfie minha. Em nome de Jesus. Quem sabe, irmãos, eu gostaria de dizer para você, olha, a partir de hoje você não vai ter mais problema. Quem sabe, porque eu não tenho nem certeza se eu gostaria de pregar isso. Você vai ter. Pastor, não brinca não, eu não queria mais ter, você vai ter, irmãos. E deixa eu falar, se você não morrer com esse problema, depois desse vai vir outro. Pastor, misericórdia. E se você não morrer nesse segundo, depois vai vir outro. Só não vai vir outro, irmão, se esse problema te matar. Mas se ele te matar, você que veio de Deus, vai voltar para Deus. Dá para você entender que evangelho é esse? Estou terminando, terminei ainda não. Isaías 46. Isaías 46. Oh Jesus, Tu és bom demais. Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10 tem a ver com o propósito eterno de Deus. Isaías 46, 9 e 10 tem a ver com o propósito eterno de Deus. Escute, olhe para mim, se você já abriu. Salvação do homem é a promessa. A promessa não é maior que o propósito. O propósito é uma família semelhante a Jesus. Dá para entender? Pastor, então por que o homem tem que ser salvo? Porque o propósito eterno não tem como se cumprir se o homem não for salvo. Porém, a salvação não é o fim, é o início. A salvação é a promessa. O fim é Cristo em você. É a formação de Cristo em nós. É quando o Pai olha para você e diz, é meu filho. Vamos lá, Isaías 46, 9 e 10. Propósito eterno. Lembrai-vos das coisas passadas das antiguidades. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante
a mim. Ele não está falando que não tem outro Deus, ele está dizendo não existe outro como eu. Ele está dizendo não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou cumprir o propósito eterno. Eu vou ter uma família de muitos filhos, semelhante ao modelo de filho que eu tenho, que é Jesus. O pai olha e diz, capeta, não importa o que você faça. Irmãos, como é que separa o corpo? O seu corpo é outra pessoa da sua cabeça? É ou não? A sua cabeça é outra pessoa do seu corpo? De Cristo você é o quê? Corpo. Nós somos corpo de Cristo. São cabeça e corpo é duas coisas? Não são. Quando nós estamos em Cristo, Cristo está completo. Eu vou falar uma frase que agora você vai entender, pelo menos eu creio. Pelo menos para mim é o fechamento, entendimento. Presta atenção. Que agora você vai entender o que é promessa e o que é propósito. Presta atenção. O homem não pecou para que Jesus viesse. Jesus veio porque o homem pecou. O homem não pecou para que Jesus viesse. Jesus veio porque o homem pecou. Pastor, é a mesma coisa. Não, uma revela propósito. O homem não pecou para que Jesus viesse. Porque senão o propósito era que o homem pecasse para que Jesus viesse. E Deus fosse o Salvador. E todo mundo olhasse para ele e falasse, nossa, ele me salvou. E Deus seria um alucinado. Porque Deus já tinha querido, porque Deus teria criado o homem para o pecado. Para que o homem voltasse para ele e Deus levasse todo o mérito. Mas nós fomos criados nele, eleitos nele, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus não veio, o homem não pecou para que Jesus viesse. Jesus veio porque o homem pecou. Antes do pecado, o homem não precisava ser salvo. Não havia do que ele ser salvo. Antes do pecado, o plano de Deus não era o homem para o céu, não tinha por que ir para o céu, porque os céus fazia parte da vida do homem. Dá para entender isso? O homem não pecou para que Jesus viesse, irmão. Jesus veio porque o homem pecou. Eu tinha tantos textos que eu poderia colocar aqui nessa noite, além dos 15 que eu coloquei aqui. Nós temos textos tipo assim, Colossenses, e reconciliou nele todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Fez convergir nele todas as coisas. Jesus é a reconciliação entre os céus e a terra, entre a terra e os céus. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz, porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Jesus colocou você dentro dele, entrou no Pai e o propósito foi cumprido. Então, irmãos, a questão não é ver uma dimensão grande, numérica. A questão é ver Cristo. É ver Cristo. A natureza de Cristo se manifestando. Cristo nos negócios. Cristo na faculdade. Cristo em todos os lugares. Uau! Você é diferente. Não é pela roupa, não é pelo tamanho da Bíblia. Você tem um negócio. Você tem um trem diferente. Eu não sei o que é. O que é isso? Vida. Realidade espiritual. Deixa eu perguntar. Nós a temos? É real essa vida?
O eterno propósito de Deus não é a salvação é promessa. E Deus não quer que alma nenhuma se perca, e a igreja precisa ganhar almas. Porém, não é ganhar almas para ter números. Primeiro ganha almas, depois tem a formação de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, deu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, visando o aperfeiçoamento. Dá para entender isso? O final é o verbo se tornando carne novamente. O final é que a palavra tomou forma em você, porque a palavra não é algo, a palavra é alguém tomando forma na sua vida. A verdade tomou forma. Agora Cristo em mim, santidade em mim, pureza em mim, integridade em mim, santidade em mim. Por que você não faz isso? Não sei, sabe que eu não sei? Você não fica olhando para as mulheres, não? Não. Ah, todo mundo olha. Todo mundo da onde? Pastor, que o senhor está viajando na maionese. É? Aqui, ó. Os que estão em Cristo crucificaram a sua carne, as suas concupiscências. É isso que a gente não entende, irmãos. Escute, no reino só tem gente santa. O senhor quer dizer que o natural lá é ser santo? Uma coisa natural tem destaque, irmãos? Tem não? Uma coisa que é natural tem destaque? Não. Você já viu numa caixa de fósforo ou num paliteiro? Você olhar para o palito, eles são todos iguais. Dá para você olhar para algum em destaque e falar, esse palito aqui é fera, hein? Quando nós vivemos na dimensão dos céus, santidade é natural. E quando alguém começa a pecar, Deus fala, lá, agora ele está em destaque, ficou doido. Agora endoidou, agora ele bateu a cabeça. Porque o pecado, nós fomos criados nele para sermos santos, irrepreensíveis. Santidade é o estado natural de quem vive em Deus. O pecado é um santo que bateu a cabeça e ficou louco. Por que a gente tem que dar mais ênfase no pecado do que na santidade? Se a santidade é um estado natural de quem nasceu de novo. Meu Deus, eu não posso beber. Me ajuda. Não, isso não é santidade não, irmão. Isso é força. Isso é determinação, isso é disciplina. Isso é força humana, que você vai aguentar até um tempo. A hora que a força acabar, meu filho. Não, pastor, eu estou bebendo, mas eu estou bebendo uma clone. Irmão, daqui a pouco você vai tomar sem clonar. Fica tranquilo. Escute, tem coisa que não faz parte de mim. E tem coisas que estão saindo da minha vida. Dá para você entender? Tem coisas que nós ainda não alcançamos, mas já faz parte da nossa natureza. Dá para entender o que eu falei nessa noite? A promessa é que homem nenhum seja salvo. Que alma nenhuma se perca e que todos sejam salvos. Então a igreja precisa ganhar pessoas. Porque essa é a promessa de Deus. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Porém, ganhar uma pessoa não é o fim, é o começo. Salvação não é o fim, é a entrada, é o início. Agora as pessoas precisam crescer nessa nova vida, até que Cristo seja formado em nós. Régio, por favor. Está claro isso, irmãos? O eterno propósito de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória na terra. Eu gosto desse evangelho, irmãos. Eu gosto.
Irmão, nós estamos diante, não é nem para mim falar isso, mas nós estamos diante, próximo de uma eleição. Se você for olhar, irmãos, você fala, Deus, qual que é a minha opção? Irmão, nós não estamos entre o ruim e o bom. Eu acho que nós estamos, olha lá, entre o sujo e o mal lavado. Irmãos. Irmãos, por que parece que safadeza virou padrão? Por que parece que homem safado virou padrão? Estou falando de homem porque eu sou homem. Por que levar vantagem em tudo virou padrão? Por que passar a perna no outro para chegar em algum lugar virou padrão? Porque essa é a natureza do inferno. A nossa manifestação revela de que natureza nós somos. Você está entendendo? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quem vive em Cristo se comporta como Cristo, porque tem a natureza de Cristo. Irmão, se você falar por aí, a minha igreja não prega sobre santidade, você não entendeu nada dessa mensagem hoje. Por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. És meu tudo, és meu Senhor. Feche teus olhos. Se desligue. Amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu dono, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença! Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, A minha vida. eu te consagro. Tudo que tenho, totalmente teu. Tudo que sou, totalmente teu. És meu tudo, Vamos, és meu Senhor. vamos. És meu
o meu intercessor, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Olhe para mim, olhe para mim. Quando Jesus chegou em Gadara, que o endemoniado saiu lá do sepulcro, ok? Quando Jesus chegou em Gadara, o demônio falou para Jesus assim: vieste nos perturbar antes do tempo, filho de Maria e José. Foi isso que falou? Mas Jesus era filho de Maria. Era ou não era? O diabo reconheceu Jesus pela natureza terrena ou pela natureza celestial? Quando você chegar no lugar, o diabo vai te reconhecer pela natureza terrena ou pela natureza celestial. Acende para mim, Egídio. Desculpa, talvez eu já fui longe demais com você essa noite, mas deixa isso mais um pouquinho. Eu não sei que dimensão que você crê, mas eu creio, não só em mim, mas na sua vida, que você pode chegar no lugar e o demônio falar: vieste nos atormentar antes do tempo, filho de Deus, filha de Deus. Aonde Jesus chega,
o inferno sai. Aonde Jesus chega, a doença sai. Aonde Jesus chega, a circunstância muda. Cristo em você, o propósito eterno de Deus é uma família semelhante a Ele. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus!